Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Escreva os 5 primeiros termos da sequência n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2n ao quadrado, variando de 1 até o infinito e determine se ela converge. E se isto acontecer, determine seu limite. Bem, inicialmente nós vamos escrever aqui a sequência no formato de termo geral, em que nós vamos ter o AN, que é igual a sequência informada é composta por n mais 1 vezes n mais 2 e sobre 2 que multiplica n ao quadrado. E nós podemos também, visando já o cálculo do limite, preparar este termo geral deixando-o simplificado. Para isso, então, nós vamos realizar aqui algumas simplificações. Bem, nós temos ali no numerador, se recordarmos, n mais 1, que multiplica o n mais 2. Realizando essa distribuição dos termos aqui e dos fatores, vamos ter n vezes n como sendo o n ao quadrado. N vezes 2 nos levará a mais 2 vezes n. 1 que multiplica n vai ser o n. E 1 que multiplica 2 vai ser 2. Simplificando um pouquinho mais, vamos obter então n ao quadrado, mais 3 vezes n e mais o 2. Esta expressão aqui pode ser escrita no numerador da sequência que foi informada na nossa questão. E nós vamos fazer essa escrita. Bem, nós temos então aqui n mais 1 vezes n mais 2, que agora nós também sabemos que é n ao quadrado, mais 3 vezes n, e mais o 2. E continuamos dividindo por 2 n ao quadrado. E agora vamos em busca dos 5 primeiros termos, como foi sugerido na questão. Para isso, nós vamos ter então o A1, que vai ser igual a, e onde nós vermos o n, nós vamos substituir agora pelo número 1, depois pelo número 2, e o 3, e o 4 e o 5, que são justamente os 5 primeiros termos. Para essa substituição, ainda vamos utilizar a primeira forma de representação da sequência. Ou seja, nós vamos ter n mais 1, que vai ser dado por 1 mais 1, vezes n mais 2, que vai ser 1 mais 2, dividido por 2, que multiplica n ao quadrado, que vai ser 1 ao quadrado. Melhorando um pouco mais a escrita, vamos ter 1 mais 1, que é 2, vezes 1 mais 2, que é 3, sobre 2 vezes 1 ao quadrado. Então, nós vamos ter, como consequência, 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 1 ao quadrado é 2 mesmo. Então, esse é o nosso primeiro termo, 6 sobre 2, ou, se simplificarmos, vai ser 3. O segundo termo, ou seja, o A2, virá de nós realizarmos. Nós temos, então, n mais 1, ou seja, 2 mais 1, vezes n mais 2, que vai ser 2 mais 2, sobre 2 vezes 2 ao quadrado. 2 mais 1 é 3, vezes 2 mais 2, que é 4, vai nos levar a 3 vezes 4, que é 12, sobre 2 vezes 2, que é 4 vezes 2, 8. Se simplificarmos numerador e denominador aqui por 4, podemos obter como resultado aqui 3 sobre 2, ou 3 meios, se você preferir. Nós temos também o A3, e vamos substituir agora o n por 3. Nós temos, lembre que estamos utilizando a sequência original, n mais 1, ou seja, 3 mais 1, vezes n mais 2, que é 3 mais 2, e sobre 2, que multiplica 3 ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a 3 mais 1, que é 4, vezes 3 mais 2, que é 5. E 4 vezes 5 vai ser igual a 20, sobre 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Podemos simplificar numerador e denominador por 2. O resultado vai ser 10 nonos, após a simplificação. E o A4 virá de nós substituirmos agora o n por 4, ou seja, vamos ter 4 mais 1, n mais 1, 4 mais 1, n mais 2, 4 mais o 2, e sobre 2 que multiplica 4 ao quadrado. Em seguida, 4 mais 1 é 5, 4 mais 2 vai ser 6, vezes 5, 30, sobre 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32.
E dividindo-se numerador e denominador por 2, o resultado vai ser 15 sobre 16 avos. E finalmente o A5, que virá de fazermos n mais 1, 5 mais 1, vezes n mais 2, 5 mais 2. E tudo dividido por 2, que multiplica 5 ao quadrado. Bem, 5 mais 1 é 6, vezes 5 mais 2 é 7. 6 vezes 7 é 42. E sobre 5 vezes 5, 25, vezes 2, 50. Simplificando-se numerador e denominador por 2, vamos obter 21 sobre 25 avos. Então, agora nós conhecemos os 5 primeiros termos e podemos representá-los. Vamos fazer isso, então? Vamos colocar aqui, então, o nosso primeiro termo, que é dado por 3. O segundo é 3 meios. O da sequência vai ser 10 nonos. Em seguida, nós temos 15 sobre 16 avos. E finalizando a escrita, vamos ter 21 sobre 25 avos. Se desejássemos, poderíamos prosseguir aqui na escrita dos termos dessa sequência. Mas vamos nos restringir ao que foi solicitado na questão, que são os 5 primeiros termos. E agora vamos em busca do limite e depois verificar a convergência dessa sequência. Bem, para calcularmos o limite da sequência, nós faremos o limite de... E aí nós temos a sequência informada, n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2n ao quadrado. Mas nós vamos utilizar aqui o limite que foi sugerido depois que nós simplificamos o numerador. Ou seja, vamos utilizar aqui o n ao quadrado mais 3 vezes o n mais o 2 sobre 2n ao quadrado, com o n tendendo ao infinito positivo. E agora, nós faremos o seguinte, nós vamos dividir numerador e denominador por n ao quadrado. E ao fazê-lo, nós vamos, então, ter agora o nosso limite representado pelo limite de, no numerador, n ao quadrado mais 3 vezes o n, mais o 2 sobre n ao quadrado. E dividido por 2, n ao quadrado sobre n ao quadrado também. Simplificando um pouquinho mais a expressão, nós também podemos, no numerador, separar aqui a fração. Como consequência, nós vamos ter, lembrando que o limite tem um n tendendo ao infinito positivo. E o limite ficará assim representado. Limite n tendendo ao infinito positivo. Para o numerador, nós vamos ter n ao quadrado dividido por n ao quadrado, mais 3 vezes o n por n ao quadrado, e mais 2 sobre n ao quadrado. No denominador, vamos dividir n ao quadrado por n ao quadrado, o resultado vai ser 2. Em seguida, melhorando mais um pouquinho nosso limite, com mais algumas simplificações, teremos o limite com n tendendo ao infinito. E no numerador, n ao quadrado dividido por n ao quadrado vai nos levar ao número 1, mais 3 vezes n dividido por n ao quadrado, será 3 vezes 1 sobre n. E mais 2 sobre n ao quadrado. 2 sobre n ao quadrado. E no denominador, nós temos o número 2 ainda. Em seguida, nós vamos aplicar algumas propriedades dos limites. Numa dessas propriedades, nós temos o limite do quociente. Ou seja, o limite do quociente de duas funções será o quociente do limite dessas funções. Notoriamente, toda a expressão já simplificada. E no numerador nós temos uma soma, o limite da soma é a soma dos limites, e no denominador só uma constante. Então, fazendo a reescrita dos nossos limites aqui, nós vamos obter, então, o limite do número 1 para n tendendo ao infinito positivo, mais o limite de 3 sobre n, com o n tendendo ao infinito positivo. E mais o limite de 2 sobre n ao quadrado, com o n tendendo ao infinito positivo. Tudo dividido pelo limite de 2, com o n tendendo ao infinito positivo. E agora nós aplicaremos os valores para os nossos limites aqui. Vamos lá então, vamos ver o que nós temos aqui.
limite do número 1 é o limite da constante, que é a própria constante 1. Mais limite de 3 sobre n, bem, n tende ao infinito. 3 sobre infinito, aqui nós vamos ter então o limite que vai tender, ou o resultado aqui vai ser zero. Limite de 3 sobre n, com n tendendo ao infinito positivo, vai nos levar ao número zero. E mais limite de 2 sobre n ao quadrado é limite de 2 sobre infinito ao quadrado, ou seja, aqui também o limite será zero. Dividido pelo limite de 2, limite da constante é a própria constante, ou seja, aqui é o próprio número 2. Então, o nosso limite aqui vai ser igual a 1 mais 0, ou seja, o número 1 sobre 2. E agora nós temos condições de dar algumas respostas. Como nós temos um valor ao qual este limite converge, ou seja, o nosso limite, entre aspas, caminha para um certo resultado, esse resultado é conhecido e ele vale 1/2. Então, nós podemos dizer agora que a nossa sequência também converge para o número 1 sobre 2, ou para 1/2. Então, nós podemos dizer o seguinte, assim, nós podemos dizer que a sequência converge. E o limite para n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2 vezes n ao quadrado, com n tendendo ao infinito positivo, vai ser igual a 1 sobre 2. Ok, galera? Muito bem, então. Com esses resultados e conclusões, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!